VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora em nosso canal. Na aula de hoje, vamos estar criando uma função personalizada com VBA e automatizando a apresentação do gráfico. Na aula de hoje, criando função personalizada no VBA. Vamos estar trabalhando também com a função índice, que retorna um valor ou a referência a um valor de dentro de uma tabela ou intervalo. Função corresp, procura um item especificado em um intervalo de células e retorna a posição relativa desse item no intervalo. Vamos também estar trabalhando com a função lim, que retorna o número da linha de uma referência. E a função proc, procura em uma matriz tabela valor informado em uma célula específica. Então vejamos, eu tenho um gráfico aqui, certo? Até aí nenhuma novidade. Só que esse gráfico, ele é dinâmico e ao passar o cursor do mouse sobre as células dessa coluna aqui, ó, observe o que acontece, ó. Ao passar o cursor sobre as células, o meu gráfico muda. Observe o cabeçalho dele e os seus valores, certo? Eu só cliquei a primeira vez na planilha porque ela não estava ativa. Mas observe, ao passar o cursor do mouse sobre as células, o valor total é me trazido aqui nesta coluna auxiliar. E conforme o ano selecionado, o meu gráfico muda. Observe que eu não estou clicando e apenas está trazendo. E aqui eu estou utilizando uma função personalizada criada no VBA, certo? E os demais valores são simples, utilizando fórmulas. O VBA que só entra ao eu passar o cursor sobre as células mencionadas. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos montar esse gráfico. Não o gráfico, mas os dados do zero, certo? Observe que eu tenho aqui a guia char, que é gráficos, tenho a guia data, que é onde está meus dados, certo? Observe que eu tenho uma base de dados aqui simples, formando o ano. Observe que o meu ano de 2010 compreende de janeiro a dezembro. O 2011 é a mesma coisa, o 12 e o 14. E assim por diante. Valores fictícios, certo? Nenhuma fórmula aqui. Porém, tem uma fórmula aqui, onde eu utilizo o índice para procurar em cima do ano o mês correspondente aqui na minha base de dados. Eu utilizo a função proc, certo? Para procurar esse valor em cima do mês, certo? Então eu vou apagar aqui e vamos fazer juntos. Vou simplesmente apagar minha base de dados. Como é que eu vou fazer aqui? Observe que eu tenho o meu ano referência que está na célula F3, certo? Então, eu vou trabalhar aqui com índice, combinado com corresp, e mais a função linha, certo? Eu não vou me adentrar aqui ao básico. Eu espero que vocês tenham um conhecimento, certo? Tem várias aulas aí no YouTube explicando o que cada função dessa faz. Vamos apenas utilizá-las nessa função aqui. Então, vou digitar igual a função índice. Ou seja, a função índice retorna um valor ou referência da célula na interseção de uma linha e coluna específica em um dado intervalo. Vou clicar aqui sobre a mesma e ele já me pede uma matriz, certo? A minha matriz vai estar basicamente na minha coluna B. Então eu vou selecionar aqui até o último valor que está na minha coluna B. Observe que ele não travou, então eu vou selecionar esse intervalo e pressionar F4. E agora está travado. Então a partir do momento que eu arrastar para as linhas abaixo, esse valor, eu não vou perder esse intervalo, certo? Vou passar para o próximo parâmetro. Então aqui eu estou buscando a minha base, na minha função índice, onde está a minha base de dados. Agora, eu vou utilizar a função corresp para procurar, certo? Vamos ver aqui o argumento dela. Para procurar, observe seu argumento, valor procurado e matriz procurada, e tipo de correspondência. Ou seja, eu vou procurar dentro desse intervalo, basicamente, a célula que começa com o ano 2013, certo?
a função não entende o ano, mas sim o número da linha que está esse ano. Então, como disse, não vou me adentrar aqui ao básico, vou apenas utilizá-lo. Então, na função CORRESP, eu vou procurar quem é o valor procurado, essa célula aqui, certo? Por que apareceu spin? Spin, pessoal, é porque eu vou apenas clicar aqui, certo? No igual e vou comentar. Então, não vou perder aqui a fórmula. Apenas para mostrar para vocês que eu tenho uma célula nomeada, que a célula, observe, é 4. Então, quando eu me dirijo a ela, eu coloco o spin e o Excel vai entender que spin a célula é 4, certo? Então, eu vou apenas apagar aqui o meu comentário. Após igualdade, vamos voltar aqui à fórmula. Então, aqui na função CORRESP, ele está me perguntando quem é o valor procurado. O valor procurado é o valor que está em E3, certo? Que é o nosso spin. Ponto e vírgula. Quem é a minha matriz procurada? Eu vou procurar esse valor de 2013 em que base? Na base da coluna A, certo? Então, eu vou arrastar. Basicamente, eu não vou arrastar até o final porque eu sei que na minha coluna B vai de B4 a B3. Ou seja, na minha coluna A também. Então, basta eu colocar aqui 63, ou seja, de A4 a 63, basicamente é o mesmo intervalo, porém muda só a coluna. Vou selecionar aqui e pressionar F4. E vou travar minha base de dados para que quando eu arraste, eu não perca esse intervalo. Coloco ponto e vírgula e ele me pergunta se eu quero uma correspondência exata, menor ou maior. Claro que eu quero exata, então eu vou dar um duplo clique aqui na primeira opção. E agora eu vou fechar o meu parênteses. E se eu fechar agora o parênteses, pessoal, observe o que vai acontecer. Vou fechar novamente e vou dar um Enter. Observe que ele me trouxe janeiro, perfeito. Primeiro mês de 2013 é janeiro, certo? Porém, se eu arrastar para o baixo, observe que ele vai repetir. E eu não quero isso. Eu quero que ele mude para fevereiro e assim por diante, até o último mês do ano de 2013. Como é que eu faço isso? Vou apagar essa fórmula aqui. Vou preservar apenas a primeira. Vou apagar o meu segundo parênteses. E vou continuar com os parâmetros da função int, certo? Observe que eu preenchi os parâmetros da função CORRESP. E agora, ao clicar aqui na célula, eu estou trabalhando novamente com os parâmetros da função índice. Observe que eu estou aqui na posição da número linha, onde está grifado, certo? Então, eu vou informar o que aqui? Vou informar que vou trabalhar com a função linha, no caso, mais link. Vou clicar sobre ela. E link, pessoal, ela retorna a referência de uma célula. Por exemplo, se eu informar aqui minha referência da minha célula é A1, ele vai me trazer o valor de 1. Se eu informar que minha referência da célula é A2, ele vai me trazer 2. Por quê? Porque ele vai me trazer o número da célula, certo? Como eu quero esse valor dinâmico, e para não correr riscos de eu perder essa fórmula nesta tabela, eu vou simplesmente fazer o quê? Vou aqui na guia char, vou informar que a partir da célula, certo? A partir da célula A1 da guia char, observe que eu estou na guia char. Não vou clicar aqui na célula porque eu escondi aqui, certo? As colunas, as nomeações. Então, basicamente, basta informar aqui na guia char, na célula A1, fecho o meu parênteses. Ou seja, aqui eu estou informando quem é meu intervalo. Ou seja, aqui vai me retornar 1, certo? Quando eu arrastar para baixo, aqui vai passar para 2 e assim por diante. Vou informar o valor de menos 1. Se eu não informar esse valor, ele vai colocar um valor sempre maior, certo? Então eu quero sempre que ele traga um valor menor. Fecho o meu parênteses, coloco ponto e vírgula e ele me pergunta qual é o número da coluna. Como a gente está trabalhando com uma coluna só, então eu vou informar que a minha coluna é 1, certo? Vou fechar meu parênteses e então, ao pressionar o Enter, repara o que vai acontecer. Vou dar o Enter e me retornar aqui o mês de janeiro, certo? Beleza? Então tá perfeito. Agora, se eu arrastar para baixo,
observe o que vai acontecer. Me trouxe setembro de 2014 e assim vou fazer até dezembro. Então tá perfeito, certo? Então observe que na primeira vez que eu fiz e arrastei, me trouxe apenas o primeiro mês correto e os demais se repetiram. Então agora está dinâmico. Observe que se eu mudar minha referência aqui para 2013, vai me trazer todos os anos de 2013, todos os meses. Mudar para 2010. E o que eu estou fazendo aqui manualmente, eu vou fazer durante ao clicar lá na célula, certo, pessoal? Então agora o que é que eu vou fazer? Observe que meu gráfico está desse jeito. E vamos observar o que vai acontecer, certo? Pois como eu apaguei os dados, por isso que não traz nada. Como é que eu vou fazer agora? Vou aqui na guia, data, e agora eu vou utilizar o proc, igual a procv. Ele vai procurar quem? Essa referência aqui, ponto e vírgula. Dentro de qual matriz? Dentro desta matriz aqui, que está na coluna B, a coluna C. Vou pressionar o Shift, Ctrl Shift, seta para baixo. Vou informar o número da coluna. Vou só arrastar um pouco aqui para cima, minha barra. Qual é a coluna que eu quero procurar? Esse carinha aqui. E eu quero que retorne, no caso, na coluna 2, ponto e vírgula, correspondência exata. E pressiono o Enter. Observe que me trouxe o valor total de janeiro de 2010. Observe. Agora basta eu arrastar, certo? Na realidade, vou apenas travar aqui minha base de dados, porque se eu não fizer isso, eu vou perder, certo? Então eu vou pressionar F4, vou dar o Enter. Agora sim, posso arrastar. Então tá aí. Aqui é minha base, onde eu tenho todos o valor que foi gasto em janeiro de 2010 e assim por diante. Então se eu mudar aqui para 2011, observe que é me trazer também todos os valores, certo? Se eu mudar para 2012, até aí está perfeito. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer com que ele reconheça aqui o ano e traga o valor total de cada ano, certo? Só para ficar mais fácil para vocês, vou mostrar aqui os cabeçalhos. Observe que nessa célula aqui, eu tenho basicamente o mesmo ano, certo? Por quê? Porque eu vou fazer um comparativo. Vou fazer um comparativo se o valor é igual a esse, e se for ele vai trazer. E essas células aqui, pessoal, basicamente vão ser como hiperlinks. O código vai fazer isso por mim, certo? Então, observe que quando eu clico agora na célula, nada mais acontece, certo? Por quê? Porque eu desabilitei a função que tinha por trás dela, certo? Uma função criada aqui em VBA. Então vamos lá. Então observe que em cada célula aqui ao lado tem o mesmo ano que essas células da coluna B. E aqui eu vou trabalhar com a função se combinada com a função somas. Então vamos lá. Aqui eu vou perguntar para a célula. Se, abre parênteses, B13, quem é B13? Essa célula aqui, certo? Se B13 for igual a data, quem é data? Essa guia aqui, certo? A guia data. Eu referencio ela com a exclamação. E que é o intervalo que eu quero? Eu quero o intervalo F3, que é esse intervalo aqui, ó. Certo? Observe aqui que a minha fórmula está aqui no topo. E eu estou perguntando o que? Se B13 for igual a este valor aqui, certo? Observe que eu perdi aqui a referência, então eu vou apagar esse check, ele botou a mais. Então observe, aqui eu estou comparando se a célula B13, que é essa célula aqui, for igual a este valor aqui, certo? O que ele vai fazer? Se for igual, ele vai somar-se, certo? Vai trabalhar com a função somar-se. Se não, ele vai deixar vazio. Para passar para o próximo parâmetro, eu coloco ponto e vírgula. Se essa condição for verdadeira, o que ele vai fazer? Vou trabalhar com a função soma-se. Abro parênteses. Informo qual é o intervalo que vai ser somado. O intervalo da guia data, da nossa guia data. A referencio com a exclamação,
você pode estar clicando sobre a célula da guia data, certo? Mas se eu já souber aqui o intervalo que eu quero, basta eu digitar dia 4, que é a nossa coluna onde está o ano. E o nosso intervalo é dia 4 a 63. E para que esse intervalo fique, quando eu arrasto eu não perca esse intervalo, vou pressionar F4. E aqui também F3, certo? Como eu tenho uma célula fixa, eu não quero perder esse intervalo, certo? Na realidade, a referência dessa célula. Então, ou seja, quando eu arrastar, eu não vou perder mais. Vai ficar presa a F3 e a essa base de dados. Porém, vai mudar apenas a célula que eu vou fazer a comparação. E o que é que eu vou dizer para ele? Ele vai somar. Qual é o intervalo que ele está fazendo a soma? Esse intervalo aqui, certo? Observe que não permitiu aqui. Vou novamente botar a data. E esse intervalo que está de A4 a 63, onde estão os meses, ele vai me perguntar aqui é o critério. O critério é a célula F, a célula, se eu não estiver enganado, célula F3, certo? Que é a célula lá que eu a renomeei como spin. Então, se eu sei o nome da célula renomeada, basta eu digitar aqui, spin. Observe que ela já aparece, é uma célula nomeada lá da guia data, certo? Ponto e vírgula, e ele me pergunta quem é o intervalo da soma. Então, o intervalo da soma está na minha guia data. A referencio novamente, colocando a exclamação, e agora eu informo o intervalo, que vai de C4, 2 pontos, a C63. E novamente, eu seleciono o intervalo e pressiono F4 para amarrar e não perder esse intervalo. Fecho o meu parênteses da função soma-se, ponto e vírgula, e passo para o parâmetro se for falso. Se essa condição for falsa, ou seja, ele vai fazer a outra opção. Qual é a opção? Vai deixar vazio. Então eu boto aspas duplas 2 vezes e fecho o meu parênteses e pressiono Enter, certo? Então observe, minha célula F3 nesse momento é 2010. Porém, se eu mudar aqui para 2011, observe o que vai acontecer lá. 2011. Como eu não arrastei a fórmula, vou arrastar agora. Observe que me trouxe exatamente o valor de 2011. Se eu vier aqui na minha célula F3 e mudar para 2012, observe o que vai acontecer. Já me trouxe por quê? Porque eu já arrastei a fórmula, certo? Então, se eu mudar agora para 2013, observe o que acontece lá na nossa guia. Agora está com 2013 e trazendo os valores para 2013. Esse cabeçalho aqui do gráfico, eu tenho uma célula aqui que eu deixei com a fonte branco, certo? Observe aqui, ó. Aqui eu apenas disse que para o meu cabeçalho ser dinâmico, eu apenas disse que esse cabeçalho aqui está amarrado à célula B21. E eu deixei com a fonte branco, certo? Para que o usuário não veja. Deixei um espaçozinho a mais aqui, sem necessidade, e coloquei o texto dados de um espaçozinho para não ficar junto o texto, concatenado com o spin. Quem é spin? A célula F3 da guia data, certo? Então, conforme eu mudo lá o ano, aqui já muda o cabeçalho. E agora, qual é a mágica para que eu clique aqui na célula e aconteça alguma coisa? Vamos agora programar, beleza? O que faremos agora? Agora a gente vai para o VBE Edition. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Com o seu VBE aberto, vamos programar. Então, eu vou aqui em Exibir, Project Explorer. Observe que eu tenho a Sheets1, que é a guia char, e tenho a Sheets2, que é a guia data, certo? Eu vou inserir um módulo, porque a função que eu vou criar vai ser pública, certo? Então vai servir para qualquer guia. Vou inserir módulo e vamos lá. Primeiramente, vou obrigar aqui a declaração, né? Usando o Option Explicit. Pressiono Enter. E vamos criar nossa function. Vou dizer que ela é public function. Vou dar um nome para a minha função pública, que vai se chamar ano
selecionado. E agora informo os parâmetros para ela, certo? Os seus parâmetros vai ser o quê? O nome da minha vai ser sname, nome da minha variável, as range, que quer dizer intervalo, certo? E pressiono enter. Então minha function vai fazer o quê? Vou dizer que minha sheet, quem é a sheet, pessoal? A sheet aqui é a guia, certo? E aqui eu boto ou o nome dela ou boto o número dela. Então, se eu botar o número dela, não importa o nome que eu dê para ela, ela vai estar dinâmico. Se eu prender ela a um nome, eu sempre que eu mudar o nome aqui da guia, vou ter que mudar no código. Se eu mudar o número, se eu informar apenas o número, desde que eu não a exclua, não vai dar problema, certo? Então, eu vou informar apenas o número dela. Sheets 2. Abro o meu ricochete. Aliás, boto ponto. Abro o ricochete. Boto. Informo qual é a célula que vai estar referenciada. Vai ser a célula F3, que é aquela célula lá que eu chamei de spin, certo? Fecho o meu ricochete, igual a minha variável, sname. E só isso, certo? Se tudo tiver corrido bem, basta testarmos. Só um detalhe, precisamos criar um hiperlink com a nossa function criada. Então, como é que a gente faz isso? Depois de criada aqui a nossa function, a gente vai aqui para a célula, por exemplo, essa célula aqui, e aqui eu vou digitar o nosso hiperlink. Vai ser igual, nossa função se erro, valor procurado. O valor procurado, eu vou utilizar a função hiperlink. E qual é o local do vínculo? O local do vínculo é a nossa function, certo? E criamos ano selecionado. Observe que o Excel já reconhece aqui. E ele me pede o nome amigável. O nome amigável vai ser o valor que estiver na célula A13, certo? Que basicamente é o mesmo valor que está aqui, certo? Então eu informo A13. Fecho o meu primeiro parênteses. E também o meu segundo. Coloco ponto e vírgula. E passo para o próximo parâmetro. Então, se der erro, vai trazer apenas o valor de A13. E fecho o meu parênteses e dou um enter. E observe. Agora basta eu arrastar essa fórmula. E observe que conforme eu mude agora o cursor sobre a célula, o valor procede, certo? E o meu gráfico muda. Observe. Eu estou no ano de 2010 com valor de 21.795 e distribuído nesses valores que vocês estão vendo aí na sua tela. Quando eu mudar agora para 2012, o valor só me aparece destacado o valor de 2011 e os dados de 2011. Observe agora para 2012, 2013, 2014 e assim por diante. O arquivo vai estar disponível para download. Na realidade, eu vou disponibilizar apenas via e-mail, certo, pessoal? Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu e-mail aí nos comentários do vídeo. E até a próxima. Falou!